Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e esse é o terceiro dia da nossa jornada Sentimentos e Emoções, onde juntos nós vamos aprender como ter uma experiência de vida plena que Jesus nos prometeu. Vale ressaltar mais uma vez que toda essa série de estudos dessa jornada está sendo baseada nesse estudo aqui, Sentimentos, a Ciência do Existir, que você pode pedir e receber aí na sua casa ou em PDF de forma totalmente gratuita pelo site biblia.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição para que você também possa pedir e acompanhar o nosso estudo. E hoje o nosso estudo de número 3 é os traumas e a saúde mental. Esse é um tema muito importante que vai começar a abrir um leque a partir de hoje de alguns problemas emocionais que a gente vai tratar aqui. Bom, muitos de nós, se não todos, temos traumas. O fato é que as raízes do que nós pensamos sobre nós mesmos e dos outros, ela é criada desde antes de nós nascermos, desde o ventre de nossa mãe. Ou seja, as raízes da nossa identidade, do que nós vamos pensar sobre nós, começam lá desde o início da nossa formação. E entender isso é muito importante, porque de forma maravilhosa e miraculosa, Deus, Ele nos esculpiu, Ele nos teceu desde o ventre de nossa mãe. E lá em Salmos, no capítulo 139, no versículo 13, nós lemos claramente isso. Davi diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Aqui nós vemos que Deus, Ele nos criou, Ele nos teceu desde o ventre de nossa mãe. E quando a gente entende isso, a gente entende que os nossos sentimentos, os nossos valores, a nossa identidade, as percepções que a gente tem da vida, elas vão sendo construídas em nós desde a nossa formação e principalmente na nossa infância. Eu estudo pedagogia, a gente estuda, claro, a infância. A gente se baseia muito no estudo do desenvolvimento da criança. E quando a gente estuda infância, a gente estuda uma autora, que eu não me recordo o nome, mas ela diz o seguinte, que a infância é o chão sobre o qual a gente pisa a vida toda, a vida inteira. E por que ela diz isso? Porque aquilo que é nos construído na infância, ele vai perpassar por todas as fases da nossa vida. Ou seja, se eu trato uma criança, no seu período de infância, de modo carinhoso, amável, respeitoso, se eu a elogio para deixar a sua autoestima, bem firmada, a sua identidade construída, ela vai crescer um adulto, que tem autoconfiança, que tem amor próprio, um adulto que entende que ele é importante, que ele é precioso, que ele é valioso. Mas se por outro lado eu entendo e educo uma criança de forma grosseira, de forma ríspida, eu falo mal dela para as pessoas, eu falo que eu me arrependi de ter aquela criança, ela vai crescer um adulto consequentemente revoltado com a sua existência. Um adulto que não tem amor próprio, que não tem autoconfiança. Então, a infância é esse chão que a gente vai pisar a vida toda. Então, tudo que nós construímos na infância em uma criança vai perpassar por todas as fases dela, até ela se construir um adulto. E isso, se diz respeito também aos traumas. Uma criança que cresce traumatizada, ela vai ser um adulto, consequentemente assim, traumatizado também. E é por isso que eu quero que você, pai, você, mãe, entenda que as palavras, elas são muito importantes na construção da nossa vida. Não só pai e mãe, mas eu digo isso pela criação dos filhos, desde a infância. Mas também você que é um cônjuge, você que é amigo, você que é um familiar, entenda que as suas palavras têm poder sobre a vida da pessoa. E nós vamos ler isso baseados na palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 18, diz o seguinte: Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.
E lá em Provérbios também, no capítulo 18, no versículo 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, nós entendemos que as palavras elas são importantes na formação, né, do nosso ser, da nossa individualidade, no nosso desenvolvimento. Palavras têm o poder de trazer morte ou vida, de trazer adoecimento ou cura. E nós precisamos entender isso para não usarmos as nossas palavras de forma impensada, de forma que vai causar um prejuízo ou na criança ou em alguma outra pessoa. Ou seja, palavras de crítica e extrema reprovação causam traumas na pessoa. Por exemplo, falando ainda da infância, né, que é algo que eu tenho muito argumento, uma pessoa, por exemplo, que fala assim, ó, nossa, esse menino é terrível, eu não dou conta, eu não aguento, ou não sei onde eu estava com a cabeça quando eu engravidei. Isso vai fazendo com que a criança ela cresça com isso na mente dela. E ela entenda que ela não tem valor, que ela não é amada, que ela não é ninguém, que ela não devia ter existido. Isso vai gerando um trauma enorme. E quando a gente se dá conta disso, o problema já está muito grande. E um exemplo disso é que, sabe aquela criança que às vezes é incontrolável? Essa criança, ela pode ser assim porque ela tem traumas. Porque talvez no seu ambiente familiar, no seu lar, ela ouve palavras que ao invés de trazer cura, de trazer paz, de trazer felicidade, essas palavras estão sufocando, estão matando, estão destruindo. Isso vai gerando um trauma e a forma com que a criança lida com isso para tentar chamar a atenção é fazendo bagunça, dando birra e assim vai. E com isso, em consequência, muitas vezes cresce um adulto irreverente, que não respeita ninguém, que não respeita as leis, que não respeita regras, que não mede palavras para falar com os outros. Então, porque elas eram crianças que só ouviram duras críticas sobre elas mesmas. E isso gera um trauma enorme. E com isso a gente vê dois extremos, né? Um extremo que só reprova, que só critica, que só fala mal. E o outro extremo é um extremo que cobra muito, né? Existem pais que cobram os filhos extremamente de se você não tirar 100 na prova, você vai apanhar. Você precisa tirar uma nota maior que o seu colega. Ou quando a criança chega e fala assim, eu fechei a prova, eu tirei nota 10. E o pai fala assim, você não fez mais que a sua obrigação. Ou quando ele diz para o filho que ele precisa ser melhor que os colegas dele. Esse excesso de cobrança, de expectativa, ele sobrecarrega a criança. E gera nelas frustração e sensação de incapacidade por eles não serem perfeitos. E aí eles pensam, eu não sou o melhor filho, eu não sou uma boa pessoa. Então esse excesso de cobrança também gera um trauma. E algo que nós precisamos entender claramente é que todos nós nascemos e crescemos com características que podem se tornar ou qualidades ou defeitos. Isso depende da forma que a gente trabalha essas características desde a nossa infância. E os traumas psicológicos a gente entende pela incapacidade de lidar com o sofrimento, com a dor, com acontecimentos que trazem dor para a pessoa. E esses traumas, esses acontecimentos dolorosos, eles circundam e ele tem influência sobre os comportamentos na vida da pessoa pelo resto da sua vida, dependendo da maneira que a gente lida com esses traumas. E algo que é muito preocupante e agravante é que o trauma, quando ele não é tratado de uma maneira correta, quando a gente não aprende a lidar de uma forma mais sadia com ele vai acarretando em outras coisas, como transtorno de ansiedade, depressão e muitas outras doenças mentais. É por isso a importância de nós entendermos se nós somos pessoas que temos traumas e procurarmos ajuda para sabermos lidar com esses traumas, com esses acontecimentos dolorosos em nossa vida. E sabe, agora eu quero falar com você, que é uma pessoa que talvez carrega muitos traumas. Eu não sei o que ou quem te traumatizou, mas eu sei que existe alguém que nunca te abandonará.
Alguém que te ama com um amor que perdura para todos sempre. Alguém que se importa com você e que você pode contar com ele em todos os momentos da sua vida. Ele cura as suas feridas, ele te acolhe, ele recolhe as suas lágrimas em um odre e ele te ajuda no seu processo de reconstrução de vida. Afinal, o amor de Deus por você é o único que perdura para todo sempre. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 39, traduz o amor que ele sente por você. Diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos ama com um amor incalculável, incompreensível. Você é amado por Ele. Talvez você seja uma pessoa com muitos traumas e o estudo traz aqui, eu vou falar para vocês, 4 dicas para como lidar com esses traumas, né? Como lidar com as lembranças de sofrimentos traumáticos da sua infância. Primeiro passo: tenha em mente que o processo não é fácil, mas é possível. Como todo processo de cura, a cura dos traumas que você tem não será fácil, mas não é impossível. Pelo contrário, é um processo totalmente possível com a ajuda profissional. Segundo passo: respeite a si mesmo e não permita que lhe desrespeitem. Talvez você foi uma criança que foi totalmente desrespeitada com atos, palavras, e quando você cresceu, você se tornou um adulto que aceita com que os outros te desrespeitem. Você aceita com que os outros firam você com atos, com palavras. Por isso, tenha em mente e se respeite e não aceite que os outros te desrespeitem. Você é alguém valioso, você é alguém precioso, alguém que merece respeitar e principalmente também ser respeitado. E o terceiro passo é: dê amor, mesmo que não tenha recebido o suficiente. Muitos adultos crescem ríspidos e grosseiros porque não receberam amor na sua infância. Mas nós precisamos mudar esse paradigma na sua vida. Se você foi uma criança que não recebeu carinho, aprenda a dar carinho. Se você foi uma criança que não recebeu amor como você gostaria, dê amor. Se você foi uma criança que não era abraçada, que não era beijada, que não recebia palavras de elogio, faça isso. Dê amor, mesmo que você não tenha recebido esse amor. Isso fará bem para quem está recebendo, mas principalmente para você. E o quarto passo: deixe o passado no passado. Deixe o que aconteceu no passado para trás. Lembre-se sempre, eu gosto muito dessa frase: se você for olhar para trás, que seja para olhar o quanto Deus já fez por você. O resto, deixe para lá. O resto ficou no passado. Você tem uma vida nova em Cristo e agora você precisa viver o presente. Deixe o que aconteceu no passado, no passado. Diante desse estudo, eu quero fazer um apelo a você. Nesse estudo, você entendeu que os pensamentos e as emoções das pessoas influenciam desde o nascimento até a vida adulta. E que, dependendo desses acontecimentos na infância, geram traumas e cresce um adulto traumatizado. Com isso, acarreta-se várias outras doenças mentais quando não recebe o tratamento adequado. Hoje, entenda e decida que você não vai se censurar ou censurar os outros para causar traumas nos outros. Em vez disso, você hoje decida se apegar ao amor restaurador de Deus e compartilhá-lo com os outros. E eu digo ainda mais e quero que você faça um compromisso com você mesmo. Se você é uma pessoa que tem muitos traumas desde a sua infância e não sabe como lidar com esses traumas estão te trazendo uma culpa, um sentimento ruim a sua vida inteira, procure ajuda profissional. Procure um profissional que te auxiliará nesse processo de cura dos traumas que você carrega consigo. E se você disse sim para esse apelo que eu te fiz agora, eu quero fazer uma oração por você. Oremos. Pai querido, eu não sei quem está vendo esse vídeo,
Eu não sei o que essa pessoa carrega consigo, mas o Senhor sabe. E talvez essa pessoa carrega consigo desde a sua infância muitos traumas que só o Senhor sabe por quê. Então, Pai, eu te peço, ajude essa pessoa a lidar com esses traumas. Restaure a vida dessa pessoa. E, por favor, não deixe que os traumas que ela carrega a afastem do teu amor e a deixem esquecer o quanto ela é preciosa e valiosa para ti. Por favor, Pai, que o teu Santo Espírito toque no coração dessa pessoa, para que ela libere perdão para a situação ou para quem a magoou e traumatizou no passado. Que o Senhor conduza essa pessoa, se preciso for, a um profissional que a auxilie no processo de reconstrução e de cura dos traumas psicológicos que ela carrega. Esteja com essa pessoa, é tudo que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Então é isso, esse foi o nosso terceiro dia da jornada Sentimentos e Emoções, e eu vejo vocês aqui amanhã para o nosso quarto dia dessa jornada incrível. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.